Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa tiragem de tarô aqui no YouTube, tá certo? Sejam todos bem-vindos e vamos iniciar nosso tema principal, que se chama aí Quaresma, né? 40 dias de Quaresma. E a frase de impacto que temos aqui é: a Quaresma não é uma punição, certo? É um preparo para a ressurreição. Então, vamos fazer 4 perguntinhas objetivas aí, falando um pouco sobre Quaresma, né? E etc. As coisas que vocês precisam enfrentar, tá bom? Então, vamos fazer essas 4 perguntas, tá bom? É uma tiragem aqui de renúncia, de limpeza, de alinhamento espiritual. Muitas das vezes as pessoas usam aí a Quaresma, né, como algo de punição, de ajeitar isso, consertar aquilo, mas aqui realmente é uma coisa mais bem, tá bom? Uma coisa mais leve. Então, já não se esquece e já se inscreva aqui no nosso canal, tá? Primeira pergunta é: o que preciso deixar para trás durante a Quaresma para que meu propósito se manifeste? Vamos ver o que essa pessoa precisa deixar para trás. Vamos ver. Olha só a carta da Imperatriz, 9 de espadas. Interessante aqui. As de paus, olha só. Cavaleiro de ouros. A grande sacerdotisa. O imperador. Então, pelo que nós vemos aqui, o que precisa deixar para trás durante a Quaresma para que seu propósito se manifeste é a decisão, tá bom? A decisão que precisa ser enfrentada, a decisão que precisa ser tomada perante esse tempo aí que você está começando a se ressarcir, né? Está começando a se resguardar espiritualmente. Então, algo que você precisa deixar para trás é um tipo de linha frenética, eu acho que é isso, uma linha frenética, na qual você precisa se enganchar naquela linha frenética para você saber o que exatamente você precisa fazer. É como se fosse uma intuição certeira que está perante os seus caminhos e que você precisa segurar aquele cordão vermelho e puxar e ir até aonde aquela linha vermelha está te levando. Então a carta da Imperatriz com 9 de espadas e a carta da estrela vem mostrando a certeza de uma intuição ou a certeza de uma energia. Então, o que você precisa deixar para trás é ao contrário disso, né? Então, você precisa deixar para trás a insegurança, você precisa deixar para trás o medo, você precisa deixar para trás a incerteza, né? Que já que vem cair nesses 3 decks, vem te falando sobre certezas, tá certo? Certeza daquilo, certeza disso e por aí vai, tá certo? Então, para que seu propósito se manifeste, é muito importante você seguir aquilo com mais certeza, tá? Uma certeza mais absoluta ou uma certeza sem certeza, isso também já pode gerar uma ajuda se você seguir aquilo mesmo não sabendo para onde aquilo vai. E isso pode estar falando um pouco sobre As de Paus e Cavaleiro de Ouros, né? É só ir, a questão de ir, de continuar, de avançar, sem questionar. Isso também pode ser uma pauta bem interessante para as pessoas aí que estão passando nessa época de quaresma aí espiritual, né? Esse retiro espiritual. Então, você que busca isso, mesmo sem certeza, né? É importante você ir em direção àquilo, tá? Porque decidir é uma decisão e não decidir também é uma decisão. Então, todas as duas coisas, elas vão te mostrar que vai te levar a algum lugar, entende? Então, esse propósito vai ser manifestado quando você guiar-se a uma linha de raciocínio, tá? Uma linha inteligente, uma linha que te traz mais paz, segurança espiritual, entendeu? A grande sacerdotisa e o imperador é muito essa coisa mesmo, da certeza, ó, sou a grande sacerdotisa, sou o imperador, né? Que são cartas aqui dos arcanos maiores, representando aqui a lei,
o destino do avanço, o poder da aquisição, da certeza da ação, entende? Então, é isso, é a incerteza que você precisa remover aqui para que algo na sua vida, no seu propósito, se manifeste, tá certo? É por isso que eu entendi agora, o raciocínio agora da linha, né? A linha vermelha. Então, é exatamente isso que eu estou falando, né? A linha vermelha, ela vai te dar uma certeza para onde você está indo, não é isso? Então, só basta você ir. Que interessante. Então, esse mês aí vai ser muito renovador, tá certo? Para algumas pessoas aqui. Vejo também grupo de pessoas que vão descobrir coisas diferentes, áreas diferentes, buscar caminhos diferentes aqui. Isso também pode ser fortemente aqui para o teu mês de quaresma. Talvez mudança de religião, mudança de local, mudança de cidade, mudança de estado. Tem muita mudança aqui para muitas pessoas, mas mudanças quietas, tá bom? Mudanças aqui calmas, de paz, de espírito, sabe? É como se fosse uma mudança tranquila, né? Tranquilo que nem um vento. Então, esse propósito vai se manifestar sim, mas de uma forma bastante aí tranquila, tá bom? Então vamos lá para a próxima pergunta. Se vocês estão gostando, não esquece de comentar aqui embaixo, eu recebo, tá? 2. Qual o padrão que Deus está me pedindo para abandonar? Então vamos ver, olha só, já caiu aqui, um padrão que Deus está pedindo para eu abandonar. Então, existe aqui um padrão da insegurança, não é isso? Que você não consegue ter a certeza de alguma coisa, então prefere não chegar junto, não chegar perto daquela decisão. Isso é importante. Então, o que Deus está pedindo para você abandonar é essa incerteza. É a certeza do merecimento. Olha só, 7 de paus falando, né, a carta do grande líder, né? O grande líder, ele sempre toma uma direção, uma ação em pró ao grupo, o grupo todo. Então, há uma responsabilidade grande aqui para algumas pessoas de tomada de decisão, entender que você é o líder de muitas outras coisas na sua vida que podem ser mudados. Então, o padrão que você precisa abandonar é remover essa insegurança e trazer a segurança, a certeza, o sim, não o talvez, não quero talvez. A espiritualidade está exigindo para muitas pessoas aqui nessa quaresma, não quero talvez, ou depois, não. É o agora, é o momento, é a atitude, é a ação. 4 de espadas, 6 de paus, falando assim, se saia-se, né? Se absorva-se, se mova-se, se mude, se transforme, se modifique, se mude. Então tem essa coisa assim, né? Essa constância de mudar uma coisa para outra, de 8 para 80, entende? Então, Quaresma realmente é isso, é esse ensinamento de energia, esse ensinamento de renovação, né? Esse sentimento que, apesar de qualquer tipo de dificuldade, ele te leva para um bom caminho. Então, 2 de copas, a roda do ano, né? Vem falando sobre um sentimento, uma linha de raciocínio, como eu falei para você, e que é um padrão que você precisa seguir, entende? É como se fosse a voz realmente de Deus te chamando para evitar aquele padrão de insegurança, de incerteza, entendeu? Poxa, se eu ajudo alguém, porque eu não sou... Não, você é ajudado, você é direcionado. Às vezes eu quero uma direção. E às vezes Deus está ali toda hora te dando a direção. E quando você passa por aquela fase, né? Aquele tempo passa, quando você vai ver, nossa, já passou, né? Nossa, quanto Deus me deu realmente alguns alertas naquela época. Nossa, observando melhor. Então, é importante entender que essa linha vermelha é o sinal de Deus para você, entendeu? A quaresma está sendo um ensinamento de você seguir uma linha reta, tá certo? Uma linha que vai te dar força e vai fazer com que você avance. Então, 7 de paus aqui, ó, demonstrando, olhe para frente, busque a frente, né? 2 de copas, crie um sentimento árduo por aquilo que você luta todos os dias, né? 2 de copas pedindo para você se afundar
em sentimentos verdadeiros, sentimentos aqui recíprocos de amizade, de relações aqui, sabe? Mas é necessário que você sinta esse amor pela sua intuição, tá? Pela certeza do cordão vermelho, né? Que é a intuição, a certeza daquilo. E eu vou chegar em algum lugar e vai ser incrível, vai ser assim, sabe? Uma vibração de certeza e uma vibração que tudo pode ser muito melhor do que você imagina. Por exemplo, eu quero um carro e do nada vem uma moto junto, uma casa junto, entende? Abstrair o milagre em cima de outro milagre. Se você for pedir, peça muito. Você vai pedir pouco, por quê? Né? Eu vou usar a minha diminuição daquilo porque. Então, isso é interessante demais, tá? Por isso que eu consigo enxergar uma linha vermelha forte, né? Resistente. Você vai passar essa quaresma realmente na direção certa, sem se desviar, sem fraquejar, sem cair. Olha só a linha vermelha aqui, ó, que é o 6 de paus, tá vendo? Ó? Aqui é uma fita vermelha, então já é uma confirmação, a certeza da vitória, né? Então essa linha, que é a linha de Deus, né, que o sumo sacerdote vem representando uma religião, uma proteção, tá certo? A roda do ano dizendo que vai se concretizar alguma coisa que você quer muito e que vai dar muito certo, tá certo? Mas é necessário 2 de copas, você se afundar na sua própria intuição, na sua própria verdade, tá certo? Então é muito importante isso. Então vamos lá? Pergunta número 3. Vamos para a pergunta número 3. Qual atitude devo assumir, devo praticar nesse período? Vamos ver qual atitude essa pessoa tem que tomar nesse período. A força, olha só. Então é tudo positivamente, tá? Tudo tem que ser de uma forma positiva. Aí a temperança, olha só como vocês podem ver, ó, só cartas brilhosas, né? Cartas iluminadas, cartas que tem a ver com coroa, né? Centro, né? Olha só, o rei de copas aqui, ó, o centro, a temperança, o centro, rainha de ouros, o centro, 10 de paus, o raio no centro, a torre no centro, o leão no centro. Então, o que vem representando o centro da sua própria atenção, tá certo? A prática em se assumir, olha só que interessante, a prática de assumir sua própria verdadeira identidade, sua verdadeira responsabilidade. Porque muitas das vezes coisas e situações acontecem continuamente porque deixamos passar em branco, né? Deixamos pra lá, não foi sem querer, não, deixa isso pra lá, entendeu? Então a espiritualidade vem falando. É hora de ser o centro dos seus pensamentos, o centro de energias, porque todas essas energias aqui, essas imagens representam um meio, né? Representando o meio, vem representando a coroa, a mente, o espírito. Então, se concentre na sua mente, no seu próprio espírito, na sua própria evolução espiritual. Quem quiser não evoluir com você, tudo bem, mas tenha a temperança. Olha só que lindo, a temperança. Então, a carta da temperança, ela fala sobre isso, né? O equilíbrio, o afeto, o dar, mas não até demais, entendeu? Tipo, te ofereço amor, mas não o suficiente, porque eu me amo demais também. Então, tem muito essa coisa de equilíbrio. Nem de mais, nem de menos. É o equilíbrio das coisas, né? Então, essa linha de intuição vai te dar a temperança, o equilíbrio entre o que você precisa seguir, o que você acredita, qual amizade é para ti, qual amizade que não é, quem vem, quem não vem. Então, sabe, você vai saber distinguir nesses 40 dias, né?
aquela amizade me faz bem ou não, são fundamentos, são questionamentos que chegarão à sua mente, porque se estamos falando aqui da sua mente, virá muitas perguntas questionando a sua prática, porque a terceira pergunta é: qual atitude ou prática devo assumir nesse período? Então, eles vão te exigir uma prática, e eu já estou te falando sobre essa prática, né? Que é a prática dos pensamentos, dos limites negativos que a mente pode nos dar, porque a gente adora pensar em coisas positivas, né? Mas quando pensamos em coisas negativas, parece que nós nos apossamos daquele pensamento, ele vai te levando a outro e outro e outro. Então, é esse equilíbrio mental que a espiritualidade está querendo que você pratique. É por isso que ele está exigindo muita coisa. Por que você pensa tanto nisso? Por que você ainda não entendeu que é assim? Porque você não percebeu que você deve ser assim, porque assim vai funcionar melhor. Entendeu? Então, tem muito essa coisa. Entende? Então, nesse período, você precisa assumir o seu próprio papel perante a sociedade, a vida e a espiritualidade. Entendeu? É como se você sempre tivesse isso com você, mas ainda não foi questionado, ainda não foi acreditado, ou ainda você não colocou fé naquilo que você queria, naquilo que você acredita. Então, imponha-se, né? Imponha-se. Porque você vai conseguir ter controle de muita coisa e realmente diante dos seus olhos, diante das suas mãos, essa mudança vai acontecer porque você agiu, né? Você agiu. Então a carta da Torre vem falando sobre uma construção pessoal de um caráter ou uma energia, sabe? A insensibilidade do 10 de paus aqui, sabe? Olha só que diferente, né? Temos aqui, ó, 10 de paus, a única que meio que negativa, mas temos rainha de ouros, a temperança, rei de copas, que vem significando o não absorvimento de coisas, né? De palavras. Esse passarinho aqui vai quebrar e... por que quebrou? Porque fulano disse que quebrou. Então é como se você se alinhasse a não energias, sabe? Você se alinhasse a não abstrair coisas e pessoas e ambientes e lugares. Que interessante. Então, vai ter sim um despertar espiritual aí na sua mente, tá? Se prepare, você vai saber alinhar perfeitamente as coisas e situações, tá bom? Então vamos lá, qual a verdadeira lição para a Quaresma, né? Qual é a sua verdadeira lição aqui? Então, a concentração de si mesmo, né? É muito essencial você procurar a sua linha de raciocínio, a sua linha de esperança. Olha só, 5 de ouros, o mago. Então, sua verdadeira lição na Quaresma é conquistar, tá? É dizer não para aquilo que o inimigo já ciranda, né? Aonde o inimigo coloca seus pés e ciranda. Aqui não vai acontecer isso. Com o bem você vai reagir ao mal, tá certo? A verdadeira lição que você vai entender aqui nessa Quaresma é a mediação da sua energia. E que você emergiu toda a sua força em um lugar só não funciona. Mas quando você emerge um pouquinho de cada coisa vai se movimentando, cada coisa vai se conectando. É isso que o 5 de ouros e o mago vem me falando. É uma decepção aqui, uma decepção ali, mas sabendo as energias corretas, sabe? Nós depositamos demais no outro, né? E acabamos perdendo um pouco de nossa energia pelo nosso investimento energético. Mas a espiritualidade vem dizendo, é um pouquinho de cada coisa. Saber emergir sua energia certa no local certo. 2 de paus, page de paus, falando sobre
a conexão mais sincera com a espiritualidade e com a natureza, tá? Então, se você quiser abraçar uma árvore, né? Tomar um banho espiritual, tá certo? As de copas e rainhas de espadas vem falando sobre não confiar tanto em seus pensamentos, né? Como eu falei anteriormente. Não se deixe levar muito por pensamentos, se deixe levar mais pela certeza, né? Porque no começo da tiragem de vocês, eu falei sobre inseguranças, incertezas. Então, não deixe que um pensamento limitante ou então um pensamento constante te leve à insegurança. Corte logo a insegurança no meio, né? Como eu falei, o corte de um pensamento que leva você a outros pensamentos. Corte, né? Os amantes vêm falando sobre uma relação mais amigável com aquilo que é amigável aos seus pensamentos, né? Então, fala muito sobre isso. Então, pessoal, é isso. Uma tiragem de renúncia e limpeza e alinhamento espiritual. Espero que vocês tenham gostado, tá certo? Vai ser muito bom esses vídeos de quaresma para vocês, tá certo? Que eu vou estar aqui acompanhando juntinho com vocês. Então essa foi a tiragem. Se você se identificou, não esqueça de me seguir, tá certo? Aqui no canal. E é isso. Muito obrigado, pessoal. Deus abençoe sua vida, sua família, sua casa, tá? E vamos aí pro próximo vídeo. Tchau, tchau!